Diz assim a palavra de Deus, ó. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse-lhe todas estas coisas, desde a minha mocidade tenho guardado. Jesus ouviu isso e disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha, aqui está falando a respeito do jovem rico. Esse homem, esse jovem, ele chegou para Jesus e ele disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: não mate, não roube, não diga falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aquele jovem disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas Jesus olhou para ele e disse: ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. A Bíblia fala que aquele jovem, ele saiu dali triste, angustiado, triste. Por quê? Porque ele não queria se desfazer da riqueza dele. Jesus não estava dizendo que ele deixasse de ser rico e ficasse pobre, não. Jesus estava dizendo que ele tirasse o coração da riqueza. Porque onde está o teu coração, aí está a tua riqueza. Muitas vezes, irmão, a pessoa, ela coloca em primeiro lugar, muitas vezes, coisas que não agradam a Deus. Esse jovem, o coração dele estava onde? Na riqueza. Jesus disse para ele: vende tudo que tu tem e dá aos pobres e segue-me. Porque servir a Deus, irmão, é uma renúncia. Servir a Deus é abandonar o mundo e o pecado. É você deixar de fazer a sua própria vontade para você fazer a vontade de Deus. Porque aceitar Jesus, todos às vezes aceitam. Mas largar o pecado, aí é que é difícil. E o que é largar o pecado? É você deixar, glória a Jesus, tudo aquilo que desagrada a Deus. Glória a Deus. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou a pessoa serve a Deus, ou serve ao diabo. É a palavra de Deus que diz. Glória a Jesus. Ou serve a Deus para agradar a ele, ou então agrada a Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus, ele criou Adão, a Bíblia fala que Adão pecou. E por causa de Adão, entrou o pecado no mundo. O ser humano, por natureza, ele é pecador. Ele, quando ele nasce, ele é criatura de Deus. E quando ele levanta as suas mãos e aceita Jesus, aí ele se torna filho de Deus. Glória a Jesus. Ele se torna, aleluia, uma pessoa, uma nova criatura. Porque é a palavra de Deus que diz. A pessoa tem que aceitar Jesus enquanto tem vida. Não é depois que morre, não. Porque depois que morre, segue seu juízo. Como é que a pessoa, Glória a Deus. ela diz, muitas vezes,
Uma vez, eu estava pregando a palavra de Deus numa praça. Aí um cidadão, ele disse dessa maneira para mim: olha, eu já sou filho de Deus. Eu disse: mas você faz a vontade dele? E o que é fazer a vontade dele? É você largar o pecado. E ele, com um cigarro na mão e com um copo de cachaça na mão. E eu disse para ele: como é que você faz a vontade de Deus? Fazendo a sua própria vontade, praticando as coisas que a carne quer. Porque o pecado não dói, mas o pecado, ele traz grandes consequências. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. É a palavra de Deus que diz. Se você aceitar Jesus como Salvador, você, glória a Jesus, se torna uma nova criatura. Olha, após a morte, segue-se ao juízo. E o que é o juízo? É prestamento de conta. Todos nós sabemos que um dia iremos morrer. É a única certeza que o ser humano ele tem nessa vida. Após a morte, segue-se ao juízo. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. E a nossa alma? Porque a nossa alma, ela só tem dois destinos. Que destino é esse, irmão? Que destino é esse? Vai ficar vagando por aí? Não. Só tem dois destinos. Porque quando a pessoa morre em Cristo, ela vai aguardar, ela vai dormir no Senhor. E quando a pessoa morre sem Jesus, ela vai aguardar a condenação eterna. A condenação, aleluia, porque a Bíblia fala que o inferno, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas Deus não lança ninguém no inferno. O homem próprio se lança lá, por causa da sua desobediência. Glória a Jesus. Por causa do seu pecado. Deus, ele ama você, mas ele só não ama é o que o homem pratica. É o roubo. Como é que a pessoa, ela diz que faz a vontade de Deus, querendo matar o outro? Como é que a pessoa diz que faz a vontade de Deus, né, irmão? Praticando atos pecaminosos. Tem que largar o pecado e deixar, glória a Jesus, que Deus, ele trabalhe, glória a Jesus, na nossa vida. Eu sou um pecador, mas eu sou um pecador lavado e remido e comprado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu sou um pecador, eu sou. Não vou dizer que eu sou pecador não, que eu sou, irmão. Mas há uma diferença, eu não vivo na prática do pecado. E o que é viver na prática do pecado, irmão? É você fazer a vontade do inimigo. Glória a Jesus. Somente Jesus, ele pode perdoar o teu pecado. Somente Jesus, ele pode perdoar as suas falhas. Somente Jesus. Eu não estou aqui pregando religião. Eu não estou aqui pregando placa de igreja. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz. Religião não salva. Igreja não salva. O que vai salvar é a tua fé. Às vezes a pessoa diz assim: desde o dia que eu nasci, eu já sou de Jesus. Eu nasci católico e vou morrer católico. Não seja preso à religião, porque religião não salva. O que vai salvar é a tua fé. A Bíblia fala: se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus e em teu coração você crê, você será salvo. É a palavra de Deus que diz. Você crê que Jesus, ele morreu na cruz, foi por você? Você crê que Jesus, ele está vivo? Então pronto. Se você crê, glória a Jesus, você será salvo. É a palavra de Deus que diz. Não é eu que digo. Quem crê será salvo. Glória mas quem a Deus. não crê será condenado. É a palavra do Senhor que diz. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que, glória a Jesus, servir a Deus enquanto nós temos vida aqui na terra. Não é depois que morre, não. Porque depois que morre, segue-se ao juízo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Quem é? É Jesus. Porque foi ele que morreu na cruz. Não foi Joaquim, não foi Pedro, não foi João. Não foi nenhum deles que morreu. Quem morreu foi Jesus.
Nós respeitamos, glória a Jesus. Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada para ter Jesus. Glória a Deus. Né? Diante de tantas mulheres que existiam naquela época ali, o Senhor escolheu Maria para que ela viesse ter o Filho de Deus. Mas ela não pode salvar. Ela não pode perdoar pecado. Somente Jesus pode perdoar pecado. Né, irmão? Glória a Deus. Por quê? Porque se ela tivesse poder para perdoar pecado, para salvar, você vê que quando Jesus ele ressuscitou, Jesus subiu e ela ficou junto com os apóstolos. Não foi? Então, ela dorme no Senhor. A salvação dela está garantida. Né, irmão? Ela morreu em Cristo. Mas somente Jesus ele pode salvar. Somente Jesus ele pode libertar. Libertar das drogas. Libertar dos vícios. O que é que tem escravizado hoje a vida de muitas pessoas? É as drogas. Né, irmão? Você vê que as drogas hoje, irmão, ela tem acabado e tirado o sossego de muitas famílias. Você abre hoje uma televisão, para você assistir uma notícia, você não vê mais notícia. Você Glória a Deus. Crimes bárbaros, tragédias que têm acontecido. Então, somente Jesus ele pode mudar a nossa vida. Somente Jesus ele pode salvar. Somente Ele. Se você está aqui hoje, nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, se você está aqui nessa praça, escutando essa palavra, é porque Deus está permitindo. Nada acontece por acaso, irmão. Nada acontece por acaso. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós temos que anunciar Jesus. Tempo e afora de tempo. Esse homem aqui, ó, esse jovem, rico, essa mensagem que eu li aqui agora, Jesus disse para ele: é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Glória a Não é Deus. pecado ninguém ser rico, não. Pecado é o homem amar a riqueza e esquecer de Deus. Tem pessoas que colocam em primeiro lugar a riqueza. Tudo que você coloca diante de você, que você esquece de Deus, você está, glória a Jesus, esquecendo dele. Por quê? Porque nós devemos adorar somente a Ele. Tem pessoas que idolatram o cantor, tem pessoas que idolatram o futebol, tem pessoas que idolatram muitas vezes coisas que a qual não vai trazer edificação. Nós devemos adorar somente a Deus. Aleluia. Deus ele quer que nós o adore, se proste diante dele e confesse o nome dele como Salvador da nossa vida. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos ele pensava que ele tinha que voltar para o ventre da sua mãe e nascer. Mas Jesus estava falando do nascimento espiritual. Glória a Deus. Que nascimento é esse? Nascer da água e nascer do Espírito. Por quê? Porque nós sabemos que o batismo significa remissão de pecado. O batismo significa remissão de pecado. É que nem Jesus falou para, ou seja, João Batista, ele falou para o povo lá no Rio Jordão: eu batizo com a água, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então, irmão, nós temos que confessar Jesus enquanto nós temos vida. Aleluia. Porque enquanto o homem não aceita Jesus, ele é criatura. Ele é criatura feita pelas mãos de Deus. Glória a Deus. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que, glória a Jesus, entregar a sua vida a Ele. Porque o dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. O pecado, ele faz uma grande barreira entre o homem e Deus. Deus, ele ama a todos. Você lembra daquela cidade que foi destruída, Sodoma e Gomorra, que existia naquele tempo? Deus chegou para Ló e disse: Ló, você sai dessa cidade, porque eu vou mandar fogo do céu e enxofre. Aí naquela cidade havia o pecado, havia a idolatria, havia a imoralidade, que nem é hoje. Porque o mundo de hoje está pior do
que o mundo no tempo de Noé. e no Aleluia. tempo de Ló. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele, glória a Jesus, Ele não compactua com o pecado. Ele ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas Ele quer que o homem se arrependa. Ele quer que o homem deixe os maus caminhos. Ele quer que o homem deixe os atos pecaminosos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Se Jesus vier hoje, nessa noite, nós estamos livres, glória a Jesus, do sangue, glória a Jesus, das pessoas que nós estamos aqui pregando para elas. Por quê? Porque a Bíblia fala, se eu avisar para o ímpio, para a pessoa que não conhece a palavra, e ele não se converter ao Evangelho, eu estou livre do sangue dele. Então nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Estamos aqui pregando o Evangelho, anunciando a palavra. Às vezes tem pessoas que glória a Jesus, não aceita, critica. Às vezes acha até que nós estamos loucos. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que perecem. Glória a Deus. Para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Aleluia. Se você crê nessa palavra, se você crê naquilo que está escrito aqui, você será salvo. É a palavra de Deus que diz. Isso aqui, irmão, isso aqui é um livro. E quando nós abrimos esse livro, isso aqui é um tesouro. Você pode ler qualquer livro, você não vai sentir tanta unção que nem quando você lê a Bíblia. Aleluia. A Bíblia, ela é o livro mais vendido no mundo, é a Bíblia, mas ela é o livro mais pouco lido, né, irmão? Então, examine as Escrituras, veja que aquilo que eu estou pregando, que aquilo que eu estou falando, está baseado dentro das Escrituras. Nós não estamos aqui fazendo a nossa vontade, nós não estamos aqui fazendo a vontade de ninguém, estamos aqui pregando o Evangelho, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e somente Ele pode libertar das drogas, libertar da bebida, libertar do cigarro, libertar da prostituição. Somente Ele pode libertar. Às vezes a pessoa é viciada em droga, aí ela quer se libertar, mas ela não consegue. Aí ela procura uma casa de recuperação, e o custo das casas de recuperação é muito alto. Tem casa de recuperação aí que cobra 1 salário mínimo, 2 salários, para que uma pessoa venha se tratar. E muitas famílias não têm condições. Aí você vê todos os dias no Barra Pesada, no 90, a matança aí de jovens. Aleluia. O derramamento de sangue. Por quê, irmão? Porque o homem, ele tem procurado os maus caminhos. Só existe um caminho que leva à vida eterna. Esse caminho é Jesus. Aceite Jesus enquanto você tem vida, porque após a morte segue-se ao juízo. Enquanto você tem vida, você tem a oportunidade. Enquanto você tem fôlego de vida, você tem a chance de você procurar a salvação, porque a salvação, ela já foi paga lá na cruz do Calvário, quando Jesus ele morreu na cruz por nós. Não precisa você fazer sacrifício de tolo, porque o sacrifício Jesus ele já fez por você. Ele já morreu na cruz. Ele entregou a sua própria vida. E somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Homem nenhum pode perdoar o pecado de ninguém. Homem nenhum pode perdoar, glória a Jesus, o pecado de ninguém. Só Jesus. Glória a Deus. Você pode perdoar uma ofensa que o seu irmão ele lhe ofende. Mas pecado não, pecado só Deus pode perdoar. Aleluia. É a palavra de Deus que diz. Porque como é que um pecador pode perdoar outro pecador? Não pode. Só quem pode perdoar os nossos pecados e jogar no mar do esquecimento é Jesus. Porque Ele é santo. Ele viveu uma vida toda sem pecado. Que Deus abençoe a todos aí nessa noite. Eu queria nesse momento, nessa hora, realizar uma pequena oração. Vamos orar. Agradecer a Deus aí por essa rica
e oportunidade. Maravilhoso e eterno Deus, nesse momento, Senhor, de oração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos para o alto, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, nessa noite, pregando a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, ouvindo, escutando a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz, meu Pai, a Tua palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Garanta a libertação das drogas, a libertação dos vícios. Meu Deus, garanta a libertação. Vai repreendendo agora todo mal. Vai repreendendo agora, meu Pai, toda obra das trevas, pelo poder que há no Teu sangue, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa todos os moradores aqui, meu Pai, deste bairro. Abençoa, meu Pai, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Abençoa o comércio. Abençoa, meu Pai, a vizinhança. Abençoa as senhoras, os senhores, as crianças. Meu Deus, abençoa os pais de família, as mães de família. Jesus, estenda as Suas mãos sobre nós nessa noite, meu Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por nós estar aqui hoje, pregando a Tua palavra, anunciando o Teu Evangelho. Trazendo bênçãos. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Todos os mal. Eu vou colocar aqui um louvor, em nome de Jesus, para você escutar.